Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 1. Lucas 13, 1. Vamos fazer uma oração e logo a seguir continuar conversando com a luz da Bíblia sobre a nossa vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço tua misericórdia, tua bênção, teu perdão, teu poder. Continue com todos nós e o Senhor me dê graça suficiente, sabedoria, Deus, para que eu possa ser uma ferramenta usada pelo Senhor nessa manhã, através da tua palavra, para a glória, honra, louvor do teu santo e bendito nome. Que assim seja. Quem concorda diz amém, diz graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O texto diz assim, Lucas capítulo 13, verso 1. A ênfase que nós vamos dar, Tatiane, está a partir do verso 6. Mas para facilitar, Robson, a nossa compreensão do todo, nós vamos lendo a partir do verso 1 e entendendo o contexto da conversa. Porque Jesus, ele está falando, nesse momento, ele está propondo uma reflexão sobre oportunidade. Uma nova oportunidade. Então vamos ler. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Verso 2 diz assim, Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. É interessante, a Bíblia, no verso 1, diz assim, alguns dos que estavam presentes, não cita o nome, não fala quem estava presente, não é precisa a informação dentro do texto em Lucas, mas o texto diz assim, olha, alguns viram, souberam que o Pilatos havia pego sangue de alguns galileus e misturado o sangue junto com o sacrifício que estava sendo apresentado. Então está sendo sugerido para Jesus um pensamento assim, olha, tinha uma turma lá que era muito pecadora, tinha uma turma lá que era muito ruim, muito má, tinha uma turma lá que não era fácil não, e essa turma ela era tão complicada, tão difícil, que até o sangue deles foi misturado com sacrifícios pelo próprio Pilatos, ou debaixo da ordem do próprio Pilatos. Isso aí é o que, nesse momento, para nós, não é o que mais vai importar. O que chama atenção é, algumas pessoas estavam olhando a vida de outras pessoas e dizendo assim, está vendo como são errados? Está vendo como são falhos? Está vendo como são pecadores? Está vendo como são maus? Está vendo como são pessoas que não tem jeito? A proposta do pensamento é essa. E aí é um problema, é um perigo. O próprio Jesus, em um outro momento, ele diz assim, olha, não julgue para não ser julgado. Porque com a mesma medida que você medir, você também será julgado, mas ainda você terá um acréscimo. O julgar não é uma coisa legal, não é uma coisa saudável, não é uma coisa que traz, não é uma atitude que traz benefício nenhum para a vida de ninguém. Jesus ele está procurando mostrar para eles esse entendimento. Ele diz assim, no verso de número 3, daí ele diz assim, olha, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Não é porque eles estavam perto de Jesus que eles podiam se achar acima do bem e do mal.
Não é porque eles estavam perto de Jesus que eles podiam pensar, olha, aqueles lá são muito pecadores, ou falar, aqueles lá são muito pecadores, olha o que eles fazem, olha o que aconteceu com eles, olha a consequência das ações deles. Jesus fala assim, olha, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou seja, eles estavam do lado de Jesus, andando com Jesus. E Jesus, com jeito, lógico que Jesus ele sabe como chegar e conversar com alguém. Ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte, não é porque vocês estão andando do meu lado que vocês podem se achar já garantidos no reino dos céus. Vocês também têm que viver uma vida correta. Se não se arrependerem, vocês também perecem. Num outro momento, o próprio Jesus, né, dentro da conversa, ele diz assim, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, aí Jesus traz para o pensamento, ele diz assim, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então agora Jesus está dizendo, teve um dia, num momento, não dá detalhes dos porquês, mas teve um momento que caiu uma torre. A torre de Siloé caiu sobre algumas pessoas, 18 pessoas morreram. Não fala quantos ficaram feridos, ou se ficaram feridos. Mas Jesus ele está dizendo, em um dado momento, caiu uma torre sobre algumas pessoas. Dessas pessoas, 18 vieram a morrer. E vocês acham que porque essas 18 pessoas morreram, elas eram mais culpadas do que todos os demais habitantes em Jerusalém? Ele continua mostrando, ou procurando mostrar para aqueles que estavam à volta dele, como eu, como vocês que estão aqui dentro do templo, como você que está aí diante desse aparelho que te transmite a imagem, o áudio nesse momento, nesse dia. Jesus estava querendo dizer assim, mostrando assim, olha, cuidado para não pensar que a religião é garantia de salvação. Cuidado para não pensar que religiosidade é algo que vai te levar para o céu. Cuidado para não se achar melhor do que alguém. E aí, é claro, nós temos que ir refletindo e procurando fazer aplicação dentro de casa, dentro do trabalho, no contexto com os nossos amigos e vizinhos, assim por diante. O texto nos convida a pensar, olha, porque, não sei você, mas eu já vivi momentos onde eu olhei e acusei e pensei, olha, fulano faz assim, Beltrano faz assado. Eu já passei por situações como essa, e se eu não tomo cuidado, eu faço até hoje. São questões que estão todos os dias batendo na porta da nossa casa. O convite para nós olharmos a vida do outro e emitirmos julgamento pela vida do outro. Então ele leva-nos a pensar na manhã de hoje assim, olha Jesus, o senhor está vendo? O meu casamento está numa dificuldade tremenda, mas também a minha esposa não tem jeito. O contrário também é verdadeiro. Olha, Jesus, meu casamento ele vai de mal a pior, mas com esse marido meu não tem jeito de dar certa coisa. Ainda um outro pode dizer assim, olha Jesus, na minha casa não temos paz, mas o meu filho ou a minha filha, eles não ajudam, eles não colaboram. Já o outro ainda vai dizer, como que eu vou viver bem tendo um pai como esse? Aquele outro pode pegar e falar assim, olha, esse funcionário meu, esse colaborador meu, essa pessoa que trabalha comigo, não dá, não tem condição. O outro ainda vai dizer, como que eu vou ser um profissional bem-sucedido com um patrão desse? Numa empresa dessa?
Como que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida? Com pessoas... Você conseguiu pegar o fio da reflexão. A pessoa, às vezes, ter alguma dificuldade e ela transferir para o outro o motivo da dificuldade dela. Jesus, ele está chamando a atenção. E ele está dizendo assim, viu? É o seguinte, Pilatos misturou o sangue daqueles com sacrifícios, mas vocês não são melhores do que eles. A torre caiu sobre a vida de alguns, matou 18, mas esses 18 que morreram, eles não eram melhores do que os demais que permaneceram vivos. E Jesus, ele nos chama a pensar, viu? O sol, ele nasce para todos. Vai nascer para todos. As dificuldades, elas estão aí batendo na porta de todos. Do mesmo jeito que as oportunidades também. Todos temos oportunidades. Todos temos situações a serem trabalhadas. No verso de número 5, continua falando da torre que caiu sobre os habitantes, e Jesus diz assim, olha, eu lhes digo, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Todos vocês. É o cuidado, é o cuidado. Aí entra naquilo que Deus colocou dentro do meu coração para a nossa reflexão dessa manhã. Dentro de todo um contexto de reflexões que nós vamos seguir fazendo. A figueira estéril é o tema proposto. Oportunidade de mudança. A figueira estéril. Oportunidade de mudança. Porque Jesus, dentro da conversa, ele segue dizendo assim, ó, então contou essa parábola. Quer dizer, ele contou a parábola quando, André? Após alguns dizerem, Pilatos misturou o sangue deles, de alguns pecadores, com o sacrifício. Caiu a torre sobre a cabeça de alguns e matou 18. Aí Jesus fala, olha, se não se arrependerem, e ele segue ensinando, dizendo assim, ó, então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. É válido pensarmos que ali era uma vinha, era um lugar, era um espaço, era uma terra, era um ambiente trabalhado, preparado para uma vinha. Mas o que é que tinha dentro daquela vinha? Uma figueira. A figueira estava plantada ali. E isso chama a nossa atenção, porque o lugar onde se trabalha para plantar uma vinha, costumeiramente é um lugar bem trabalhado, a terra bem trabalhada, um lugar que tem a devida proteção. Quanto mais protegido for esse lugar dos ventos fortes, para que essa videira ela possa vir e vir com força. Um lugar, não é em qualquer lugar que se constrói uma videira. Nós não estamos falando de plantar um pé de uva. Nós estamos falando de produzir uma videira. Um lugar preparado para a produção de muita uva, consequentemente, após a uva, o vinho e assim por diante. Dentro de um lugar muito bem preparado para a plantação de uva, da videira, tinha uma figueira. Veja, a figueira, se nós formos parar e pensar, nós vamos dizer, mas o que a figueira estava fazendo ali? Ali não era lugar dela estar, mas ela estava. De quem era aquela terra? De quem era aquela vinha?
um homem tinha plantada uma figueira em sua vinha. A terra era daquele homem, daquele senhor. E ele permitiu que na sua terra tivesse plantada uma figueira dentro de uma plantação, dentro de da plantação de uma vinha, né, em meio a videiras. Isso, Jesus, ele continua chamando a atenção. Mas o que aquele lá está fazendo ali? O que aquela lá está fazendo lá? Eu não sei como que o fulano chegou até tal lugar. Eu não sei como que o Beltrano conseguiu isso. Eu não sei como que o Beltrano conseguiu aquilo. Nós não temos que... E isso aí é importante porque acaba nos ajudando eu vou usar uma linguagem pejorativa, mas que é conhecida. Isso acaba nos ajudando a baixar a nossa bola. Acaba ajudando, nós não queremos achar que somos os donos do mundo. Não faz muito tempo, o Adriano, foi promovido lá na empresa. Certo, Adriano? Quando você começou a trabalhar lá dentro do contexto seu de promoção, chegou a perceber alguma coisa ou ouvir alguma coisa, alguém dizendo assim, mas por que o Adriano? Não tinha outro. Às vezes acontece isso. Mas por que fulano que chegou lá? Por que o fulano que foi promovido? Por que o fulano teve aumento de salário? Por que o fulano ganhou isso? Por que o fulano ganhou? Por quê? Porque são coisas que às vezes, se nós não tomamos cuidado, nós vamos... É uma conversa que vai nos levando a um desfecho que é desagradável. Por que fulano comprou um carro? Por que Beltrano fez a viagem para não sei onde? E aí a pessoa, Jesus está falando assim, ó, dentro da vinha tinha uma figueira. Pronto. Se contente em saber que dentro da vinha tinha uma figueira. Aí, Jesus diz assim, ó, o dono daquela vinha, ele foi procurar fruto nela. Mas ele não achou nenhum fruto. Aí é importante nós pensarmos mais uma vez. Aquela figueira estava naquele lugar, que era um lugar preparado para videiras. Aquela figueira estava tendo uma oportunidade de desenvolver e frutificar naquele lugar. Mas ela não estava produzindo nada. Nada. Verso 7 diz assim, por isso disse ao que cuidava da vinha, faz 3 anos, quer dizer, não foi assim uma coisa, faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira. Não acho fruto. 3 anos. Essa figueira está tendo a oportunidade de frutificar e não frutifica, olha. Agora, aí eu não vou saber dizer precisamente, eu não me atentei a esse detalhe. Se alguém souber, pode me ajudar, que eu recebo ajuda de bom gosto. Não vou saber precisamente quanto tempo uma figueira precisa para frutificar. Não sei. Se ela precisa de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, para ela poder frutificar. Porque vai o tempo dela ser plantada, dela ser regada, dela ser trabalhada, cuidada, começar a crescer, a se desenvolver. Vai um tempo, até que vai chegar a hora dela frutificar. A Bíblia diz que o dono da vinha, ele foi durante 3 anos seguidos procurar fruto. Quer dizer, essa figueira, ela já havia recebido cuidados desde algum tempo atrás. Já havia sido trabalhada e ela não estava produzindo. E isso chama a nossa atenção também.
Porque às vezes nós estamos tendo oportunidades, mas nós não estamos valorizando a oportunidade que temos. Às vezes nós estamos podendo fazer algo, contribuir de alguma forma, e nós não estamos nos atentando à oportunidade da contribuição que temos. Está falando de contribuição, não está falando de dízimo, de oferta, ainda que possa também ser uma forma de contribuir. Não está falando da pessoa contribuir dentro da igreja, ainda que também possa ser uma forma de contribuir. Está falando da pessoa dentro do seu contexto de vida, onde quer que ela esteja, ela poder ser alguém relevante, alguém que faça a diferença, Gabriel. Alguém que verdadeiramente tem um sentido, tem um porquê. Alguém que o outro olha e diz assim, olha, fulano, fulana, Beltrano, Beltrana, está ali e tal, mas é uma pessoa tão importante. É uma pessoa tão importante. É dentro lá do ambiente de trabalho, olha, fulano é importante dentro do ambiente de trabalho. Ele faz a parte dele, mas ele faz até além do que precisa ser feito. É um vizinho, é uma vizinha que, olha, é joia. Ele está sempre na dele ali, mas é um vizinho joia. Quando se eu precisar de qualquer coisa, ele está pronto, ela está pronta para me estender a mão, para me ajudar. Já teve vezes que eu precisei da ajuda e esse vizinho e essa vizinha me ajudou, me deu uma palavra que seja, de motivação, um texto da Bíblia, um telefonema que seja, não importa. É nós começarmos a valorizar as oportunidades que Deus vai nos dando, dia após dia, porque cada oportunidade ela tem o seu porquê. Olha aqui, segue o texto dizendo assim, olha, faz 3 anos venho aqui procurar fruto nessa figueira e não acho. Aí o dono da vinha, o dono da figueira, ele diz assim para aquele que cuida da vinha, corta ela, chega, pronto, acabou. Por que deixá-la inutilizar a terra? Está ocupando o lugar de uma outra plantação que poderia produzir. O dono da vinha plantou, permitiu ter ali naquele lugar uma figueira, não era para ter sombra. Não era para ter sombra. Tanto que ele vai procurar fruto. E às vezes nós fazemos confusão. Às vezes nós fazemos uma interpretação meio equivocada. Eu estou ali, eu estou lá, porque eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do Beltrano, porque não sei quem. Esses dias eu vi um vídeo, uma coisa tão triste, tão chata. Um homem, uma pessoa pública, um representante da lei, maltratando pessoas, dizendo assim, porque meu irmão é isso na cidade, meu irmão é tão feio. Eu não quero nada porque meu irmão é isso, porque minha irmã é aquilo, porque meu amigo é isso, porque minha irmã é aquilo. Eu não quero nada. Se eu tiver alguma coisa, o que eu tiver eu quero porque Deus olhou para a minha vida, teve misericórdia e disse, vou te dar a oportunidade. E você vai aproveitar ou não a oportunidade que eu vou te dar. Está louco? Tem pessoa que voa com a asa do outro, que canta parabéns com o bolo do outro. Não estou dizendo que é errado, porque eu sei que às vezes acontece, aproveita numa mesma festa, junta 2, 3, 4 para cantar parabéns. Mas é uma figura, faz cortesia com o chapéu alheio. A Dani está rindo lá, cantou parabéns, né? Não? Deus já revelou, né? Olha lá. Não estou dizendo que é errado, de repente você está junto de alguém e aproveitar alguma facilidade, mas tem gente que vive do vácuo do outro. Está louco. O texto, Jesus está nos convidando a pensar nisso daí.
Ele está nos convidando a pensar, olha, uma figueira plantada na vinha. A figueira teve a oportunidade de frutificar, a figueira cresceu, a figueira desenvolveu. Depois que ela cresceu, que ela desenvolveu, quando chegou o tempo de frutificar, o dono da vinha foi lá para olhar se tinha fruto. Foi um ano, não tinha, foi outro ano, não tinha, foi outro ano, não tinha ainda. Quanto tempo passou e essa figueira nada produzia? Corta ela. O homem que cuidava da vinha, consequentemente cuidava também da figueira, ele diz assim: Senhor, deixe-a por mais um ano. Não corte, não corta. Deixa ela aí, mais um ano. Aí ele se compromete. Eu cavarei ao redor dela, vou colocar adubo, adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, aí corta. Aí vem a oportunidade dada para essa figueira. Mas não é a oportunidade dada a essa figueira. É a oportunidade que Deus me dá, a oportunidade que Deus dá a cada um de vocês. É a oportunidade que Deus nos dá. É a oportunidade que tantas pessoas estão tendo e não estão valorizando. É a oportunidade dentro do casamento. Está tendo a oportunidade de fazer a coisa certa dentro do casamento e está escolhendo não fazer nada dentro do casamento. É a oportunidade de fazer a coisa certa com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, e não está fazendo a coisa certa com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe. É a oportunidade de fazer a coisa certa dentro de uma empresa, no local de trabalho, no ambiente de trabalho. Mas está escolhendo não fazer nada no local de trabalho, no ambiente de trabalho. É a oportunidade que a pessoa tem de fazer a diferença em meio aos vizinhos que tem e não fazer nada. É a oportunidade de, como cristão, poder dizer: olha, eu era assim, eu era assado, eu era cozido, eu era frito, mas Jesus mudou a minha história. E a pessoa não é capaz de falar nada. A pessoa não é capaz de testemunhar que Jesus mudou a vida dele ou dela, né? A pessoa. E na manhã de hoje, Deus nos põe em pé, nos dá a oportunidade da vida para dizer assim: olha, vocês são semelhantes a esta figueira, que está plantada junto a uma videira, dentro de uma vinha. Vocês estão tendo a oportunidade de frutificar. Talvez algum esteja frutificando. Talvez a coisa esteja indo bem e glória a Deus por isso. O dono da vinha, ele vem e ele tem visto frutos. Mas talvez pode acontecer do dono da vinha estar procurando fruto e não está achando. É aquele cristão que o pai vem e olha, fala: puxa vida, mas está aí dentro da igreja, faz 30 anos, não parou de mentir ainda, não parou de fazer a coisa errada ainda, não parou de se comportar errado ainda, não parou com isso, não parou, mas não é possível. É aquela questão, quanto tempo que já faz um tempo que já entregou a vida para Jesus, já passou pelas águas, está aí já faz um tempo e nada, não ganha uma alma para Jesus. É aquela pessoa que está tendo a oportunidade, mas de repente, por tantos motivos, né, por tantas questões, e hoje tem uma boa desculpa chamada isolamento para dar, então não frutifica. Na manhã de hoje, Deus está dizendo para nós assim, ó: a figueira estéril, a oportunidade da mudança. Eu não sei, mas eu quero finalizar a conversa de hoje dizendo assim:
Deus olha para cada um de nós dizendo: a oportunidade da mudança está sendo dada a cada um de vocês. O que é que pode mudar? O que é que dá para mudar? O que é que deve mudar? Vocês estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra. Deus está nos dando a oportunidade da mudança. E é interessante que o texto vem para esse finalmente, mas no começo, e eu frisei com você, no começo, Jesus ele mostra o exemplo de outros que olham a vida de outros, e Jesus fala assim, com outras palavras, é claro, mas ele diz: cada um cuida da sua vida e frutifica a sua vida. Cada um faz o seu melhor. Cada um trabalhando per si. Cada um trabalhando para produzir para si próprio. E com isso, abençoando, contribuindo na vida de outras tantas pessoas. Se você me permite, eu quero orar com você. Pode ficar sentado mesmo, mas leva seu pensamento a Deus, curva sua fronte e pensa aí. Você está aproveitando a oportunidade que Deus está dando? Você está tendo a oportunidade de estar aqui dentro de um templo na manhã de hoje. Deus está dando para você essa oportunidade. Está valorizando essa oportunidade? Vai frutificar a partir dessa oportunidade? Você que está aí em casa, está tendo a oportunidade de ouvir uma palavra como essa, aonde Deus ele tem conversado conosco e Ele tem dito: eu estou dando oportunidade da mudança. Algumas coisas não foram feitas da melhor maneira, algumas coisas não aconteceram como deveriam ter acontecido, mas eu estou dando a oportunidade da mudança. Mudança como cristão, mudança como pai, como mãe, mudar para frutificar. Não faz sentido, Beto, uma figueira não dá fruto. A figueira ela tem que frutificar. Está enxertada no meio da vinha, mas não está frutificando. E a Bíblia ensina, Júlia, que o dono da vinha ele fala: corta. Não está produzindo, não está ajudando, não está fazendo nada, nem para si mesmo não faz, então corta. Mas há uma intercessão, há uma voz, alguém intercede dizendo: vamos dar uma nova oportunidade, vamos trabalhar, ver se essa pessoa ela vai contribuir com ela mesma, ver se essa pessoa vai começar a produzir para ela mesma, para depois pensar em produzir para alguém. É assim que eu oro, Deus, pela minha vida, porque eu estou tendo a oportunidade aqui nesse bairro de frutificar. Eu estou tendo a oportunidade de frutificar aqui. Eu não quero ser aqui, Deus, um pastor irrelevante, que não fede nem cheira. Eu não quero ser aqui nesse lugar, Deus, um líder religioso que, se amanhã ou depois for chamado para ir para a glória, para junto do Senhor, será lembrado como um nada, como um ninguém, que não fez nada, que não contribuiu com nada. Eu quero ser lembrado como alguém que dentro das suas condições contribuiu. A figueira não será cobrada de dar uva, a figueira será cobrada de dar figos. Então, Deus, é assim que eu oro por todos esses irmãos que estão aqui, mas é assim que eu oro também por aqueles que estão dentro das suas casas na manhã de hoje. Que sejamos pessoas que valorizam as oportunidades lá dentro da empresa, onde esse irmão, onde essa irmã está inserido, que eles deem o melhor deles dentro da empresa. Que eles contribuam, que eles produzam, que eles façam o melhor possível.
valorizando a oportunidade que eles estão recebendo. O Senhor é quem vai honrá-los, seja nesses dias ou seja em dias vindouros. Isso é o que menos nós estamos preocupados. A preocupação é o dono da vinha chegar e não achar fruto. Essa é a preocupação. Eu não quero que o dono da vinha chegue e olhe para a minha vida e diga, faz 3 anos que eu estou tentando achar fruto ali, não acho fruto nenhum. Que essa igreja continue sendo uma igreja frutífera. E toda vez que o dono da vinha vier aqui, ele encontre fruto. É assim que é a minha oração, pela minha vida, pela minha família, por essa igreja. Mas é assim que eu finalizo a oração, profetizando sobre a vida de todos, uma vida frutífera, aonde quer que eles estejam plantados, em nome de Jesus. Se você recebe a palavra e a oração, você diz amém e graças